apresentar o trabalho de conclusão de curso como critério avaliativo para a graduação bacharelado em fisioterapia. O tema a ser abordado é a avaliação da saúde mental em idosos institucionalizados, elaborado por Daniele Bessa e Érica Lima e orientado pela professora Carol Cavalcante. No século XX, ocorreu uma mudança na pirâmide etária mundial. O processo de envelhecimento, que era restrito aos países desenvolvidos, está ocorrendo nos países em desenvolvimento. No Brasil, as projeções do IBGE 2004 indicaram que 8,9% da população é constituída por pessoas maiores ou igual a 60 anos. A prevalência para a demência em indivíduos com mais de 65 anos foi de 7,1%. Levando em consideração o número de 15 milhões de idosos, estima-se que 1,1 milhão possui a demência. As desordens mentais comprometem 20% da população idosa, entre as quais se destacam a demência e a depressão como prevalência. O processo de envelhecimento tornou-se foco na área de saúde. Dentre diversos transtornos, destaca-se a depressão e a demência como quem mais incapacita os idosos. Diante disso, a OMS, a Organização Mundial de Saúde, define saúde como completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência da doença. É a capacidade de administrar sua própria vida e emoções, sem contudo perder o valor da realidade. Diante disto, o objetivo do presente trabalho foi verificar os possíveis déficits mentais em pacientes idosos institucionalizados. Estes podem apresentar alterações cognitivas, evoluindo para um quadro depressivo, interferindo assim em sua saúde mental e sua relação social. Diante dessa problemática, faz-se necessário o conhecimento do grau de saúde mental dos idosos, a fim de prevenir futuras repercussões funcionais e sociais e também fornecer dados para intervenções clínicas e fisioterapêuticas específicas para esta população. Para avaliar a saúde mental dos idosos institucionalizados, optou-se por um estudo do tipo transversal descritivo, com abordagem quantitativa, que teve como amostra inicial 32 idosos. Destes, 16 foram excluídos, 6 por não se encontrarem na faixa etária de inclusão, critério de inclusão do estudo, 8 por não serem alfabetizados e 2 se recusaram a participar. A coleta de dados deu-se em 16 idosos voluntários residentes do abrigo La Irmã Maria Luísa, localizado no bairro de Roma, aqui mesmo em Salvador, no período de março deste ano. Foi realizado de forma individual a cada participante, em ambiente silencioso, onde foi aplicado o teste de avaliação da saúde mental, denominado Mini Mental State Examination, ou traduzido para o português, Mini Exame do Estado Mental. Para participar do estudo, os idosos precisavam ser residentes de asilos há mais de 6 meses, poderiam ser de ambos os sexos e deveriam estar na faixa etária que compreende 60 a 80 anos de idade. E foram exclusos do estudo os idosos analfabetos ou com alguma deficiência na fala ou deficiência auditiva, porque impediria a aplicação do teste. A fonte de dados foi primária e secundária. Participaram da pesquisa idosos voluntários que se encaixaram no critério de inclusão. O formulário de dados ele foi preenchido com base no prontuário do paciente, cedido pela instituição, onde foram tirados dados como idade, sexo, grau de escolaridade e diagnóstico. A avaliação utilizada foi através do Mini Exame do Estado Mental, elaborado por Folsten em 1975. É considerado um dos testes mais utilizados e estudados no mundo e permite o rastreio e avaliação da função cognitiva e o monitoramento da resposta do paciente à terapêutica estabelecida. O Mini Mental é um breve questionário com questões e problemas que exige de orientação espacial, orientação
temporal, cálculo, memória recente, habilidade construtiva e linguagem. Baseado em forma de score, onde num total de 30 pontos é denominado função cognitiva intacta indivíduos que obtiverem pontuação igual ou superior a 25. Função cognitiva com perda leve, a pontuação entre 21 e 24. Função cognitiva com perda moderada, entre 10 e 20. E função cognitiva com perda grave, aqueles indivíduos que obtiverem pontuação igual ou inferior a 9. O presente estudo, ele respeitou os aspectos éticos em pesquisas com os seres humanos. Estes foram informados de forma clara e objetiva através do termo de consentimento livre e esclarecido. Aqui é um exemplo do formulário de dados com os principais itens retirados, onde foram confirmados através do prontuário do paciente. Esta é a avaliação Mini-Mental, onde no primeiro item nós temos a orientação, tanto temporal, como as perguntas em que ano estamos, em que mês estamos, quanto espacial, em que país estamos, em que terra vive. No segundo item, temos a retenção, que seria a memória recente, onde é dita ao paciente 3 palavras e imediatamente ele deve repeti-las. No terceiro item, temos atenção e cálculo, através do cálculo de subtração. No quarto item, a evocação, ainda assim, é a memória recente. Aquelas 3 palavras ditas anteriormente, o avaliado deve lembrá-las e falar. No quinto item, é a linguagem. O terapeuta ele fala uma frase onde o avaliado deve repeti-la de forma clara. No sexto item, e último, nós temos a habilidade construtiva, onde o paciente deve reproduzir o desenho. Seria um pentágono. Deve-se considerar a união dos 5 lados e desconsiderar qualquer tipo de rotação ou tremor. Após o preenchimento do teste, é realizada uma análise. Cada acerto, o paciente ganha 1 ponto. E no final, é dado um total de pontos e é feita a avaliação. Após a coleta desses dados, as informações foram analisadas e interpretadas. E observou-se com relação à variável sexo que a grande maioria dos participantes dessa pesquisa compreenderam sexo masculino, correspondendo a 68,75% de um total dos participantes. Com relação à variável faixa etária, a grande maioria dos voluntários participantes tinham idade de entre 70 a 80 anos, o que corresponde a 75%. Quanto às características clínicas apresentadas, a presença de morbidades atingiu 87,50% dos participantes da pesquisa, sendo que as mais encontradas foram, em primeiro lugar, problemas cardiovasculares, que atingiu 50% desses participantes, seguido por problemas neurológicos, que 25% deles foi encontrado no formulário que eles apresentavam esse distúrbio de problemas neurológicos. Após a aplicação do Mini-Mental, ao se observar o estado cognitivo desses idosos, observou-se que 87,50% apresentaram algum grau de perda cognitiva, sendo que a perda cognitiva moderada foi a que mais chamou a atenção, pois atingiu 62,50%. Grau cognitivo considerado normal, perda cognitiva leve e perda cognitiva grave, cada uma teve uma porcentagem de 12,50%. Com relação à média de pontuação de cada item que compõe o Mini-Mental, aqui é ordenado da forma que foi realizado o teste, observou que os idosos encontraram a maior dificuldade de acerto nas questões de habilidade construtiva, pois obtiveram a média de acerto de apenas 0,25, seguido pelo tópico de atenção e cálculo, onde tiveram a média de acerto de 3,87. Eles tiveram uma facilidade maior nas questões de linguagem, onde tiveram um acerto de 29,12, seguido pelo tópico de orientação. Obtiveram
a média de acertos de 23,18. Ao se comparar esses resultados com a literatura, constatou-se que, com relação ao sexo, Chamovitz e Greco, em 1999, no seu estudo, encontraram que 81,1% das mulheres constituíam os asilos do município de Belo Horizonte, bem como Panini e Menegasso em 2013, onde no estudo deles as mulheres também foram a maioria nos asilos de Santa Catarina, correspondendo a 65,2%, ambos em contraste com o presente estudo, já que a maioria dos participantes foram do sexo masculino. Em acordo com o presente estudo, Oliveira, em 2010, entrevistou 154 idosos em 3 asilos na cidade de Cuiabá, em Mato Grosso, e obteve que 61% dos indivíduos eram do sexo masculino, bem como no estudo de Conversa e Artéria em 2007. Também é um estudo com 3 instituições, só que com menos participantes, 115, mas obtiveram resultado de 59,13% de homens na pesquisa deles. Quanto às patologias encontradas, foi observado semelhança de dados com os estudos de Floriano e Dalgalopondo em 2007, onde verificaram que os agravos mais referidos pelos idosos foram a hipertensão arterial sistêmica, com 73%. Em destaque, temos o estudo de Bandeira, 2012, onde as comorbidades que prevaleceram também foram a hipertensão arterial sistêmica, só que com 51,1%, percentual que é equivalente ao trabalho. Bom, muitos idosos, eles possuem mais de uma patologia, sendo prevalência a hipertensão arterial, que é uma doença crônica e comum entre os idosos, pois ela vem decorrente ao processo de envelhecimento. Segundo Nakamura, em 2007, a doença cardiovascular é a primeira causa de morte em países ocidentais, e a hipertensão arterial ela está entre as 3 principais responsáveis. Já em relação às alterações cognitivas, houveram percentuais elevados, se comparado a Conversa e Artéria, em 2007, que encontraram um déficit cognitivo de 76,72% nos avaliados em uma população total de 115 idosos. Já Reis e Torres, em 2009, avaliaram que 60% dos idosos em Jequié, Bahia, demonstravam alguma alteração cognitiva. Alterações cognitivas leves tornaram-se cada vez mais frequentes e passam muitas vezes despercebidas. Então, existe uma grande necessidade em saber divergir as alterações iniciais de uma patologia a um processo de envelhecimento normal. Com relação aos subitens encontrados no minimento, na literatura de Fernandes, em 2009, como na literatura de Brook, em 2003, ambos encontraram que os idosos tiveram a maior dificuldade em acertar questões de cálculo e desenho, que é a mesma coisa de habilidade construtiva, e obtiveram maior êxito nas questões de linguagem, retenção e na questão de linguagem e retenção, sendo que ambas em conformidade com o presente estudo. Teve apenas uma mudança que no presente estudo os idosos tiveram maior número de acertos, primeiramente em linguagem, seguido por orientação e só depois a retenção. Em vista dos argumentos apresentados, foi possível observar a necessidade do conhecimento do estado mental dos idosos institucionalizados, pois a maioria apresentaram algum grau de déficit cognitivo. O número de participantes foi inferior ao estimado, visto que muitos apresentavam-se fora dos critérios de inclusão. Apesar da amostra, foi possível associar variáveis que foram similares às descritas na literatura. Contudo, espera-se contribuir com a mudança no cuidado e tratamento aos idosos residentes em instituições de longa permanência, proporcionando maior qualidade terapêutica. Nossa busca por descobertas alimenta nossa criatividade em todos os campos, não apenas na ciência. Se chegássemos ao fim da linha, o espírito humano definharia e morreria.
mas não creio que um dia sossegaremos. Aumentaremos em complexidade, se não em profundidade, e seremos sempre o centro de um horizonte de possibilidades em expansão. Obrigada. Gostaríamos de agradecer primeiramente a Carole, infelizmente ela não está presente no momento, né? Que além de nossa professora durante os 3 estágios de TCC,